Bom, E vamos embora. boa noite a todos. Esse é o primeiro evento de uma série de webcasts de um projeto chamado Quintas da TI. Então, é uma série de webcasts apresentado toda quinta-feira a partir das 23 horas. Lembrando que esse webcast está sendo gravado e vai ser disponibilizado nos blogs dos palestrantes e no meu também, além das redes sociais. E como primeiro webcast, a gente fala um pouquinho sobre o System Center Configuration Manager. E no final do webcast a gente passa o restante da agenda para vocês e os links de inscrições. Tá? O meu nome é Eduardo Sena, para quem não me conhece, eu sou MCP e Microsoft Student Partner. Deixo o meu blog, o eduardosena.com.br, e o meu Twitter, que é o Eduardo de Santos, tá? Guiroto, Guilherme e Flávio, é com vocês. Opa, boa noite, pessoal. Meu nome é Thiago Guiroto Oliveira e minhas certificações são algumas, eu coloquei algumas aqui, MCT, MTAC, MCSE, e a gente vai dar o início agora a nosso webcast System Center Configuration Manager. Flávio, você quer se apresentar? Guilherme também, fica à vontade para a gente dar início. Opa, beleza, tá escutando bem aí? Sim, tranquilo. Tranquilo, beleza. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí a esse webcast. Eu sou o Flávio Ronda, faço parte aí do MTAC, obtenho algumas certificações também na área, né, de infraestrutura da Microsoft, onde eu atuo como consultor. Tá aí meus contatos, meu blog, meu Twitter, né? É só seguir depois. Sejam todos bem-vindos, vamos dar início. Vamos lá, eu Guilherme, sou. tá conseguindo? Guilherme tá com áudio já? Não, o Guilherme está tentando reconectar, ele não estava conseguindo falar. Saiu o áudio dele aqui, mas podem continuar aí. Então vamos lá. Eu faço parte do time de analistas do aqui de Curitiba, do CIE Paraná. Então, Flávio, vamos começar da sequência. Guilherme entra aí na sequência da apresentação. Vamos embora. Vamos lá. A nossa agenda hoje vai ser conhecendo um pouco do System Center Configuration Manager 2012. A gente vai ver um pouquinho dos pré-requisitos, um pouquinho dos pré-requisitos de instalação do SQL Server, um pouquinho também da configuração do servidor da SSM 2012, e daí nós temos algumas configurações iniciais, que é aonde começa a nossa brincadeira, né? E depois nós estipulamos aí um cenário de caso que da empresa Contoso Bank, que vai nos ajudar aí a fazer algumas configuraçõezinhas que a gente vai demonstrar para vocês, ok? Daí, seguindo para o próximo slide, eu quero convidar o Flávio Honda para ele dar sequência nesse slide. Show, vamos lá. Bom, pessoal, isso aí, na verdade, é um slide macro, né, para a gente entender o que é o System Center antes de nós mesmos começar a apresentação, né. Então, conhecendo o System Center Configuration Manager de 2012, né. Basicamente, ele é formado por esses quatro pilares aí, né, gerenciamento de ativos, deployment, gerenciamento da conformidade e segurança, né. E embaixo desses caras aí, desses pilares, nós temos os recursos, as features, né? As famosas features, né? Por exemplo, ali no gerenciamento de ativo, nós temos a parte de inventariado, de hardware, software. Né? Esse é um dos caras principais, pode-se dizer assim, do System Center, né? Onde ajuda muito as empresas a manter o seu parque atualizado. Então, a gente consegue emitir relatórios de hardware, de software, né? Quantidade de computadores que temos na rede, quantidade de software que temos instalado. Inteligência de ativos, nós conseguimos verificar a parte de licenciamento, comparar o que nós temos, né? Baixar o arquivo do site da Microsoft, fazer uma comparação, né? Bem interessante também isso, tá? Medição de software, né? O famoso software metering, né? A gente consegue medir a capacidade de quantos softwares estão sendo utilizados na nossa rede. Né? Um pequeno exemplo que a gente pode citar é vamos supor que nós temos 10 máquinas aí com Office instalado, né? Nós conseguimos ver quantas máquinas tem o Flávio, Office instalado. Oi? Flávio, Oi? você está com muito eco no microfone. Tá escutando bem agora?
Tá melhorando. Tá melhorando? Tá, manda. Tá melhor. Manda ver. Tá melhor? Show de bola. Então, o pessoal está falando do software meter, edição de software, né? Ali, gerenciamento de ativos. Esse cara a gente consegue ter um controle, né, de sendo utilizado. Por exemplo, eu consigo ver nas máquinas que eu tenho, por exemplo, instalar e verificar qual dessas 10 máquinas estão realmente utilizando o software, né? Tem 10 instalados, mas, por exemplo, estou utilizando 8. Então, estou desperdiçando 2 licenças que eu poderia estar utilizando em outros computadores, né? Então, esse é um caso bem típico que é utilizado. Utiliza também e ajuda muito aí nas organizações. Gerenciamento remoto, esse cara aí é bem simples, é o nosso famoso remote desktop. Ajuda muito a fazer troubleshoot, né? Utilizado muito para a área de helpdesk. Um segundo pilar é o deployment, né? Gerenciamento de aplicações. Esse cara também é muito utilizado, né? Por exemplo, vamos supor que eu queira lá implantar o Adobe PDF, lá, o Adobe Reader, né? Eu tenho 1000 computadores no meu parque. Eu não vou em cada computador instalar o software, né? Eu tenho essa parte de gerenciamento aí de aplicações, onde eu posso criar um pacote, né? Uma aplicação e mandar implementar em todas as estações de trabalho. Gerenciamento de atualização de software, é o famoso SUP, onde ele é integrado com o WSUS, né? E a gente consegue também atualizar nosso parque de computadores. Instalação do sistema operacional, o Operation System Deployment, onde nós conseguimos criar imagens, arquivo WIN, customizar e fazer implementação de sistemas operacionais. Vocês estão escutando bem agora? Não sei se estou falando rápido demais também aí. Tranquilo aí, garoto? Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Rondar. Então, oi? É o Eduardo. Assume o controle da apresentação. Provavelmente na parte superior ia ter alguma coisa referente a isso. Sim. Porque a apresentação passa para você, aí, mas para a gente não muda. Legal. Por favor. Agora sim, a gente está no Conhecendo o SSM 2012. Eu não tinha passado esse slide ainda? Então, legal. Tá conseguindo visualizar bem agora aí? Sim. Perfeito. Beleza. A gente parou aí no segundo pilar, pessoal, a parte de virtual, de operação, né? Gerenciamento de conteúdo, esse cara a gente consegue gerenciar as aplicações, né? Conteúdo de pacotes, aplicações, software, operation system, sistema operacional. Gerenciamento de conformidade, a gente consegue verificar as conformidades dos computadores, se eles estão em conformidade, se não estão. Gerenciamento de energia, conseguimos emitir relatórios de monitoramento, de consumo de quanto nossas máquinas estão sendo consumidas, né, de quanto de energia essas máquinas, nossas estações, nossos servidores estão consumindo. Client Health, né, ou saúde do cliente, a gente verifica como está o software, o agente do SCCM nos nossos desktops e servidores, se ele está ok, está ativo, se está inativo, né. A parte de segurança, função baseada em administração. Esse cara é interessante quando, por exemplo, vamos supor que tem várias pessoas que administram o SCCM, né? E tem uma área específica que faz implantação de software. Você vai dar a permissão para o cara, sei lá, instalar o WSUS também. Né? Então, esse cara só vai fazer implementação de software. Então, você somente vai basear a permissão dele de aplicação de software. O NAP é uma funcionalidade do Windows Server, né? Faz a parte de integridade, verificação de saúde do computador, né? E ele pode ser também integrado com o SCCM, uma funcionalidade também bem bacana de ser utilizada, criar rede de remediação, né? Verificar se o computador está ok, está de acordo. Endpoint Protection, esse cara ele era uma funcionalidade, era um produto à parte, Forefront, né? Um antivírus, agora é integrado no SCCM 2012, adquirindo ainda mais segurança à plataforma SCCM 2012. Assim a gente consegue deixar nosso parque atualizado com antivírus, malware e assim por diante. Do lado direito ali tem relatórios, né? A gente consegue emitir relatórios de hardware, de software, por exemplo, a gente tem já o Reporting Service, a gente habilita essa funcionalidade que faz comunicação com o SQL Reporting Service e consegue já, por exemplo, já padrões, já prontos. E a parte de monitoramento foi? O seu microfone ele está oscilando tanto para mais forte quanto para mais fraco.
Sério, cara, eu E tava... voltou o eco. Vê agora, também melhorou? Agora sim. Se continuar assim, beleza. Tá Manda ver. bacana? Tá, tranquilo. Tá, beleza. A parte do monitoramento, a gente consegue verificar como é que está a saúde do nosso System Center, né? Verificar se está gerando um erro de cliente, verificar como é que está a remediação do SCCM 2012. Bom, essa parte do SCCM era isso, pessoal. Não sei se deu para vocês conhecerem bem, assim, foi bem rápido que eu falei, porque a gente tem bem pouco tempo, mas basicamente eu mostrei um overview geral aí do que é o SCCM, né? E o que ele faz. Beleza? Toca aí. Virou? Vamos lá, pessoal. Então aqui é a configuração, né, dos pré-requisitos para o SCCM 2012, ok? O primeiro pré-requisito é você trabalhar com a extensão do esquema do Active Directory. Pessoal, alguém que está com o microfone aberto aí? Kiroto, Aí. Aí, o primeiro passo é estender o esquema do Active Directory, ok? Para estender o esquema, nós temos que carregar uma ferramenta. Chama-se XADSH. Guiroto, desculpa interromper, cara, mas eu não estou conseguindo visualizar a sua tela. Não sei se você já mudou o slide. Eu mudei para configuração de pré-requisitos. agora Tá conseguindo assume a visualizar isso, cara? apresentação, por favor. Tem que assumir como apresentador. Beleza, assumi aqui e já mudei. Opa, agora acho que vai. Opa, show de bola, agora foi. Subiu? Beleza. Aí, beleza. Então vamos lá. Pessoal, então a configuração de pré-requisitos da CCM 2012, ok? A primeira pré-configuração de pré-requisito é estender o esquema do Active Directory, tá? Aqui eu tenho que pegar o DVD do Configuration Manager, tá? Na pasta SMS Setup /bin /x64. Eu vou ter lá um executável chamado xadscw, que seria a extensão do esquema do AD, tá? Eu vou estender o esquema para preparar os containers, tá? Eu vou ganhar um container aí chamado System Management. Ele vai ser acessado, tá? Pelo ADIS Edit, que lá eu consigo gerenciar o meu esquema, tá? Por que eu tenho que gerenciar o meu esquema? Eu tenho que acessar ele e trabalhar dentro da pasta System Management. Por quê? Eu tenho que conceder uma permissão de full control para o servidor do SCCM nesse container, tá? Aí depois feito isso, eu tenho alguns pré-requisitos que são features e rules que eu preciso estar instalando, tá? A primeira coisa é que a máquina que vai ser membro, né? Ela precisa ser membro do domínio, a máquina que vai ter o site primário, tá? Ou o CAS, que é o centro de administração, e os pré-requisitos seriam, primeiro, ela tem que fazer parte do domínio. Então adiciona essa máquina no domínio, instala o IS, instala o Network Framework 4.0, o Deployment Kit, que é o ADK, tá? Isso se você for trabalhar com deploy de máquinas, ok? Sistema operacional. O WSUS, se você for utilizar o Microsoft Update Service, tá? E o Reporting Service, se você quiser utilizar o SQL Reporting Service para customizar os seus relatórios. Do meu lado direito ali, eu tenho automatização de instalação com o PowerShell. Então, tem um amigo nosso, MVP, que é o Daniel Donda, tá? E esse script aí, ele está publicado lá no site dele, tá? MCSE Solution, tá? Quem quiser pode ficar disponível, é só pegar lá, que você pode fazer toda a instalação do pré-requisito via PowerShell. Aí, vamos mudar aqui para a parte do SQL Server, tá? O SQL Server, ele aceita algumas versões, tá? E essas versões precisam também, as mais antigas, ter o cumulativo update. Então, as versões suportadas é o SQL Server 2012, 2012 SP1, 2008 R2, essas versões que vocês têm aí
no slide, ok? Agora das funções, tá? Para a instalação do SQL, seria o Database Engine Services, tá? Peraí, pessoal, tá aparecendo algumas coisas na minha tela aqui do chat, tá? Reporting Service, da forma de um nativo, gerenciamento de ferramenta de gerenciamentos, ok? Uma coisa bem importante, tá? É a parte seguinte, tá? O SQL, ele dinâmicas, ok? O SQL não aceita portas dinâmicas no SQL Server, tá? Então isso aí é muito importante. Uma outra coisa muito importante seria contas e a collection que você vai usar. Você vai usar as contas de serviços, tá? E a collection SQL underline latim 1 underline general CPL1 CIAS, tá? Você vai adicionar esse computador, que é o DC, no grupo de administradores do SQL. Feito isso, vai dar tudo certo. Daí, o nosso próximo slide seria a instalação do servidor SCCM 2012. Nós não vamos, pessoal, nas demos, instalar o SQL, nós não vamos instalar o SCCM, ok? E isso leva muito tempo e o nosso intuito aqui é mostrar a cara do Configuration Manager, tá? Então, a configuração são as telinhas ali que vai abrir. É mais um Next, ok? Que vai, primeira coisa, instalar o site primário, aceitar os termos, aí você vai fazer o download dos componentes. Você precisa ter o código, cada site tem o seu código, ok? Você vai instalar como standalone, ou se você tiver vários sites, você vai dizer quais são os sites, você vai dizer se é o CAS, que é o Centro de Administração, e você vai dizer se é o Primary Site ou Second Site. Lembrando que para cada site eu tenho que ter um SQL Server ou uma instância do SQL Server. Então aí você vai configurar o método de comunicação de cada site. A parte de descoberta de recursos, nós vamos mostrar essa parte na demo, ok? Aceitar os padrões e completar a instalação local. Aqui é a parte que nós vamos demonstrar, tá? Como configurar as boundaries, que são os limites, tá? As formas que nós podemos trabalhar com os limites são subnet, nomes de sites, ou site names, prefixo IPv6 e ranges de IP. E daí nós temos que também trabalhar com a descoberta dos clientes, que é os Discovery Methods, ou os métodos de descobertas. Então daí eu tenho a parte de descoberta de rede, eu posso descobrir por topologia, subrede, domínio, SNMP, SNMP Devices, DHCP. Daí, quando eu trabalho com SNMP, eu tenho uma comunidade. Ou você pode trabalhar com a comunidade pública, que não é o correto, tá? Ou você pode trabalhar com uma comunidade tua, tá? Isso aí você pode criar. Nós vamos descobrir a floresta, descoberta de grupo, descoberta de sistema e descoberta de usuário. Após isso, nós vamos configurar o agente nos clientes do SCCM, que são os clientes que serão gerenciados pelo System Center Configuration Manager. Após isso, galera, eu tenho um cenário de caso para vocês e é aqui que vai ficar bacana o nosso webcast. Tá? Então, a empresa Contoso Banks está enfrentando diversos problemas de software e hardware na empresa, a instalação de sistema operacional. E aplicativos estão sendo muito complicados de forma manual. Então, migração de clientes não está sendo efetuada com sucesso. E, além disso, a empresa necessita de inventário de hardware e software da empresa. Então, tudo isso que eu acabei de dizer, o Configuration faz. E muito mais ele faz. Tá? Então, nessa primeira parte, nós vamos mostrar em demonstração, tá? A parte de descoberta, a parte de boundaries, a parte de collection de usuários, collections de devices, tá? E de hardware e software e fazer um deploy de aplicativos, ok?
a nossa ideia para esse webcast seria fazer um deploy também de sistema operacional e também uma migração de por exemplo, de um Windows XP para o Windows 7 via System Center Configuration Manager. Mas o nosso tempo é um pouco curto e eu Pessoal, eu acho que Oi, Guilherme. o Guilherme teve problemas no áudio. Vamos aguardar ele retornar. E aí ele continua a apresentação. Assim que vocês conseguirem ver minha tela, me avisem, por gentileza. Tá ok. Ok? Então Perfeito. vamos lá. Então quero mostrar para vocês aqui o seguinte. Primeiro eu vou mostrar para vocês como está o meu DC, ok? Então eu tenho 3 máquinas, o meu controlador de domínio, eu tenho um cliente e também tenho o meu Configuration Manager, tá? Então queria mostrar um pouquinho para vocês aqui como está a minha estrutura, tá? Para vocês entenderem melhor o lab. Então aqui eu quero mostrar já para vocês os computers e também vou mostrar para vocês a parte do meu site. Porque quando eu for trabalhar com a descoberta desse sistema, tá? Eu também posso trabalhar com descobertas relacionadas a sites, ok? E a descoberta de floresta também, tá? Então aqui eu quero mostrar para vocês que eu tenho um domínio, que é o contoso.com, tem unidades organizacionais que tem computadores New York Client, New York Server, tá? E tenho também aqui, ó, Toronto Clients. E tem as outras unidades organizacionais que tem usuários, tá? Uma outra coisa muito importante é a configuração de sites, tá? Então vejam que eu tenho aqui um site Contoso HQ e tem um site Toronto. Primeiro eu configuro o site, depois eu configuro a subnet e atribuo a subnet ao seu site, ok? Então aqui vocês vejam que eu tenho 2 subnets, tá? E eu só tenho servidor, pessoal, aqui dentro de Contoso. Eu não tenho servidor em Toronto. É mais um laboratório aqui, tá? Então vamos lá para o nosso Configuration Manager. Então tem aqui o Configuration Manager, ok? Tá onde eu vou começar a mostrar para vocês. O Configuration Manager 2012, ele é bem interativo, tá? Ele é muito fácil para você trabalhar e ele é muito para te mostrar quais são os caminhos. Aqui em cima eu tenho os ribbons, tá? Que é um atalho ali que tem todas as opções. E eu tenho desse lado aqui painel de ação e aqui embaixo eu tenho todos os meus updates, tá? Ou alertas, tá? Então a primeira configuração que eu quero mostrar para vocês, que é o início, tá? Para você ter o Configuration Manager. A primeira coisa aqui seria os métodos de descobertas, tá? Então verifique o seguinte, que eu tenho método de descoberta de floresta, eu tenho um método de descoberta de grupos, tenho um método de descoberta de sistema, método de descoberta de usuários, descoberta de heartbeat e a descoberta de rede, ok? Quando nós tratamos de florestas, eu consigo achar todas as minhas florestas do meu domínio, tá? E também as sub-redes do meu domínio. Grupos seriam os grupos do meu domínio. Sistema, eu procuro computadores dentro do meu domínio. Usuário, usuários do meu domínio. E aqui, Heartbeat, de tempo em tempo,
periodicamente no intervalo configurado por mim, os clientes são descobertos, novamente redescobertos. E aqui a descoberta de rede. Então eu vou começar aqui na descoberta de redes. Eu vou abrir aqui, tá? Veja que a descoberta de redes não está habilitada, tá? E eu posso habilitar e trabalhar com topologia, tá? Ou diretamente com as subredes, com os domínios, se eu tiver mais que um, com SNMP, trabalhando com o nome de comunidade, SNMP de dispositivos, também clientes que se comunicam com servidores de DHCP através da difusão, que é a conversa, né? Que é o Discover, Offer, Request e ACK. E aqui eu posso uma nova descoberta através do Schedule, ok? Então, a primeira descoberta ali que eu vou mostrar para vocês na parte de configuração é a descoberta de sistemas, tá? Então, carreguei aqui a descoberta de sistemas. A descoberta de sistemas, ela descobre para mim computadores, ok? Então, aqui eu já tenho duas configuradas, tá? E eu vou configurar uma outra para mostrar para vocês. Veja que aqui ó, eu tenho ela habilitada já. E aqui eu estou buscando computadores, são clientes de New York, da organizacional New York. E aqui eu tenho computadores, servidores da unidade organizacional de New York. Então, aqui eu vou criar uma nova, tá? E aqui eu quero buscar computadores clientes de Toronto. Verifique que aqui ó, eu estou vendo meus containers, minhas unidades organizacionais do meu domínio mesmo, do meu AD. Tá? Eu deixei marcado aqui a parte de recursiva, tá? Porque eu quero pegar, se eu for lá e criar um outro container, uma outra unidade organizacional que é filho de Toronto, ele também vai fazer essa busca para mim. Então aqui eu vou dar um OK, tá? E eu vou vir aqui em Schedule, por quê? Eu tenho aqui a descoberta Delta. Então o que a descoberta Delta faz? Duas coisas que são muito importantes. Ela descobre os novos recursos ou os recursos que foram modificados desde o último ciclo de descoberta. Tá? Então aqui eu vou deixar configurado que a cada 5 minutos ele faça uma descoberta delta. Tá tranquilo, pessoal? Vocês estão conseguindo ver certinho? E eu viro, só para complementar essa parte aí que você está falando, está escutando bem aí? Estou escutando. Essa parte do Delta aí, pessoal, é bem interessante porque assim, você está vendo que o Guilherme configurou um tempo aí de 5 minutos e realmente nas organizações você configura um tempo mínimo mesmo, assim, 5 minutos, 10 minutos. Esse cara ele gera menos de 1K, né? Porque ele só traz, como o Guilherme falou, ele só traz as alterações que houve nas máquinas, né? Então é importante deixar esse cara habilitado mesmo e com pouco tempo, porque você consegue sempre ter um parque atualizado. Em tantos tempos você consegue atualizar esse diferencial, vamos dizer assim, que é o Delta. Exatamente. E daqui eu posso fazer uma descoberta full de tanto em tanto tempo. Eu vou deixar aqui configurado 5. Então vai ser recorrente durante 5 dias, ok? Eu não vou trabalhar ainda com atributos. Eu vou configurar atributos na parte de usuários para vocês verem também, ok? Então perceba que agora eu tenho criado aqui Toronto, tá? Então eu quero localizar quais são os computadores clientes de Toronto. Então eu vou dar um apply aqui, ok? E olha aqui em cima, no ribbon, tá? Room Full Discovery Now. Então eu quero rodar uma descoberta completa agora dessa configuração que eu fiz descoberta de sistemas. Então agora eu vou mostrar aqui para vocês a descoberta de usuários, tá? Então veja que eu já estou procurando usuários na UIT e estou procurando num container users. E aqui ela está habilitada, ok? Mas eu vou criar uma nova aqui, tá? E a nova, ela vai se chamar o quê? Não quero procurar container, não quero procurar unidade organizacional, nada. Eu quero procurar todos os usuários do meu domínio. Então, eu deixo marcado aqui contoso e deixo marcado a recursividade, porque eu quero localizar os meus containers que são filhos, ok? E daí, eu venho aqui, mesma coisa, schedule, vou deixar o delta aí mínimo também, tá? O meu schedule aqui, eu vou deixar aqui também recorrente 5 dias, ok?
E aqui eu vou deixar vou configurar uma parte bacana, que seria os atributos, tá? Na parte dos atributos, veja que eu já estou fazendo uma pesquisa por atributos objetos. Eu quero saber o GUI dele, o nome, o User Account Control, o Sun Account Name, o SID desse usuário, o grupo primário que ele pertence, o e-mail, o hostname, ok? Mas eu também quero adicionar o quê? O departamento, por exemplo. Então eu quero que ele traga ali departamento marketing, tá? Quero saber. Aqui eu vou adicionar, tá? Vou novamente dar um apply. Ok, tá? E vou rodar para ele trazer os dados agora, certo? Então veja que eu já tenho configurado sistema, usuário, e agora vou habilitar, veja que ele está desabilitado a descoberta de floresta. A descoberta de floresta ela é muito interessante, tá? Por quê? Porque dentro do Configuration Manager eu tenho uma coisa muito importante que é chamada de boundaries. Os boundaries são os limites, tá? E depois a gente vai configurar esses limites, eu vou explicar um pouquinho melhor o que são eles. Então veja que, pela descoberta de floresta, eu vou deixar marcado que automaticamente eu quero criar um limite para os meus sites. Então eu mostrei para vocês ali no meu controlador de domínio que eu tenho 2 sites, Contoso HQ e Toronto. Então aqui ele vai descobrir esses sites para mim, ok? Então, vou dar uma apply, yes, ok, e run now, certo? Então, olha só, tenho agora habilitado a floresta, sistema e usuários, tá? Agora eu vou mostrar para vocês sobre os recursos, tá? O que ele encontrou. Vamos direto aqui na floresta, tá? Então, olha só. Se eu vier aqui, ó, no Active Directory Forests, tá? Eu vejo que ele já encontrou a minha floresta, o meu domínio, tá? Que é o sufixo contoso.com, tá? Se eu vier aqui e dar um propriedades nesse cara, automaticamente, por ele, eu consigo localizar também, tá? Todas as descobertas dos meus sites e a minha descoberta das subnets de toda a minha floresta. Tá? Isso ajuda muito quando nós vamos trabalhar uma única floresta dentro de um domínio. Tá? Em Publish, tá? É onde eu vou me comunicar com os meus com as contas, né, que foram localizadas, né, que foram publicadas dentro dessa floresta. Então, eu tenho um site, esse site é um site primário, e ele faz parte de Nova York, ok? Então, ele já está marcadinho aqui e bem habilitado. Então, eu vou dar um ok, e agora eu quero mostrar o que para vocês. Tanto se eu der um botão direito, Show Sites, ou Show IP Subnets, eu vou localizar o que? A parte de descoberta de florestas já me localizou os meus sites e localizou também as subredes. Então, se eu vier aqui em sites, tá? Veja que eu tenho os meus 2 sites. E se eu voltar, eu vou mostrar para vocês aqui também as minhas subredes. Veja que ele já localizou também. Então, aqui eu tenho as minhas 2 subredes. Agora, vamos só dar uma olhada ali naquela descoberta dos meus recursos. Por exemplo, nós fizemos a descoberta de computador, certo? Vamos ver se foi descoberto mesmo. Então, vamos lá. Assets and Compliance. E aqui eu tenho meus usuários que foram descobertos, meus dispositivos, minhas coleções de usuários e minhas coleções de dispositivos. Então eu quero ver se realmente esse dispositivo, que seria Toronto, não é? Nós não criamos um método de pesquisa de diretório com Toronto clientes. Então olha só, Toronto clientes aqui. Então eu quero ver de que forma que ele foi localizado, né? Então eu dou um botão direito, venho nas propriedades dele, e daí eu vejo de que forma que ele foi localizado. Ele foi localizado pela descoberta de sistema. Eu não tenho agente configurado nesse cara ainda, ok? Então eu não consigo ainda fazer deploy, não consigo fazer relatório, uma série de coisas,
ok? Aqui é para vocês verem realmente que descoberta de sistemas foi o que descobriu esse cliente, tá? E aqui ele mostra de onde ele faz parte, a subrede que ele já faz parte, ok? O nome dele, tá? O SID dele, olha só, tá? Isso aqui é como padrão, tá? Daí, galera, agora a gente vai entrar na parte das boundaries, que são os limites, ok? A gente vai configurar um limite agora, tá? O limite é muito importante, tá? Porque através dessas boundaries nós podemos fazer um controle do pool de clientes para um servidor específico ou para um site específico. E também nós podemos categorizar esses clientes, tá? De uma conexão rápida, uma conexão que é mais lenta, fazer uma distribuição de software, uma atualização de software, um deploy de uma aplicação, um deploy sem operacional, uma migração, tá? Então é tudo através do Boundaries que nós trabalhamos com limites. Então aqui em Boundaries, veja que eu já tenho dois aqui criados para mostrar para vocês. Eles já estão criados, o que eu quero mostrar para vocês é que eu posso pegar um criado e também adicionar a um grupo, tá? Mas eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho, tá? Então eu vou adicionar, criar um boundary, ok? E aqui, na descrição do boundary, vamos simular que nós temos VPN, tá? Nós temos um cliente de VPN, tá? Vários clientes aí, de outras localidades, e eu quero trabalhar com esses clientes de VPN, eu quero criar um boundary para essas VPNs, e depois nesse boundary eu quero adicionar esse boundary de VPN dentro de um grupo de VPNs, para que seja gerenciado melhor. Então aqui eu vou dar um nome a ele, tá? Que vai ser deixar aqui um grupo de clientes VPN, e eu tenho a possibilidade de trabalhar com subrede IP, site do Active Directory, com prefixo IPv6 e range de endereço IP. Eu vou deixar aqui em range de endereço IP e vou configurar meu laboratório, que está com 10. Opa, vou voltar ali. 10.10 3.2 até 10.10.3 125. É dessa forma que está o meu laboratório, tá? Veja que eu já posso adicionar ele a uma boundary já criada, tá? Mas eu não vou adicionar ainda, vou criar um grupo depois. Então eu vou aplicar aqui, dar um OK. Veja que agora eu tenho a minha boundary, que seria minha VPN, e a descrição dele é o nome que eu dei. Grupo de clientes VPN, certo? E o que eu vou fazer aqui agora, tá? Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Aqui em Toronto, aqui em Contoso, veja que ele já faz parte de um grupo, tá? Então eu posso fazer de duas formas. Aqui em Contoso, propriedades, tá? E mostrar de que grupo ele faz parte. Ele faz parte do grupo de boundaries de Nova York. E eu posso vir aqui em grupos de boundaries, tá? Nova York, botão direito, show members. E também mostrar para vocês quem são os membros daquele grupo, certo? Então vamos voltar aqui. Vamos vir nesse cara, propriedades desse cara, e vamos aqui em Site Servers. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar um Site Service para associar, né, essa minha boundary, esse meu limite, a ser controlado por um site, tá? Então, aqui pessoal, Pode ir, a gente está escutando. tá me escutando? Tranquilo, tranquilo. Beleza.
Alô, pessoal, tá me Giroto? escutando? Opa, agora não, agora tá. Caiu? Beleza, beleza. Voltou, Voltou? voltou, tranquilo. Certo, então. Então vamos lá. Guiroto, estamos sem áudio aqui, cara. Alô, alô? Oi, Giroto. Agora Oi. voltou. Tá. Vocês viram a minha criação das boundaries ali ou não? Sim, mas não estava escutando, cara. Ah, não estava escutando? Então eu vou voltar aqui, vou criar uma nova boundary, ok? Beleza? Então aqui, galera, na boundaries, eu vou criar aquela boundary de VPN, não sei se vocês me escutaram, ok? Que é grupo de clientes de VPN, tá? Então aqui eu vou criar com um range, tá? Eu vou dizer aqui o seguinte, tá? 10, 10, 3, 2, que seria a minha rede aqui, tá? 10, 10, 3, 125, ok? Tranquilo agora? Estão me ouvindo aí? Beleza, perfeito. Então, beleza. Então, eu criei aqui a minha boundary, que seria o meu limite, tá? E agora eu vou mostrar para vocês aqui o boundary groups, tá? Então, veja que em boundary groups eu já tenho um grupo criado, que é o grupo Nova York. E aqui no grupo Nova York eu tenho um membro, tá? Que é Contoso HQ, tá? Então, eu vou criar um novo grupo aqui para mostrar para vocês, tá? Primeiro eu vou pegar aqui Nova York e vou incluir também Toronto aqui dentro, tá? Então, quero mostrar para vocês que de um já criado eu posso incluir quantos boundaries eu quiser dentro de um grupo de limite, tá? E por enquanto eu vou deixar o nosso grupo de clientes da VPN ali de ladinho, que eu tenho algo especial para ele. Então, eu adicionei, agora eu tenho dois membros, ok? E daí aqui agora a gente vai brincar com a criação de um grupo, tá? Então vamos lá, criar um grupo, tá? Qual que é o nome do meu grupo? Então vamos trabalhar com a minha VPN, certo? Então vamos lá, nome é limite de grupo VPN, tá? E quem que eu vou adicionar aqui? A minha boundary criada, que é o meu grupo de clientes VPNs, ok? Daí eu vou aqui em referência e vou dizer que esse grupo faz referência a quem? Nesse caso, eu vou trabalhar apenas com ponto de distribuição e ponto de migração, tá? Então, para eu trabalhar com ponto de distribuição e ponto de migração, eu tenho que trabalhar com servidores de sistema, tá? Que seria o meu site. Então, eu vou adicionar o meu site. No meu caso aqui, quem é o meu site 1 é o servidor New York CFG. Então, aqui eu selecionei e como se trata de uma VPN, eu vou mudar a minha conexão. E ela vai se tornar uma conversa com uma conexão lenta, tá? Então eu vou aplicar, vou dar um OK. Aqui agora está tranquilo, tá? Então vocês viram como cria uma boundary e um grupo de boundary. Agora a gente vai brincar um pouquinho com coleção de usuários e coleções de dispositivos, tá? Então aqui em Asset and Compliance eu tenho os usuários e tenho os dispositivos, tá? E aqui eu vou criar uma coleção para vocês. Então veja o seguinte, lá na descoberta de usuários, eu pedi uma descoberta do meu domínio inteiro.
Então veja que ele já trouxe aqui para mim todos os usuários do meu domínio. Então ele procurou em unidade organizacional por unidade organizacional. E em dispositivo, tá? Veja que também já foi localizado todos os meus computadores através da descoberta de sistemas. Então aqui eu vou criar primeiro uma coleção de dispositivos, porque eu quero separar o que é o Windows 7 para cá, o que não é para lá, o que é o Windows 7 de Toronto, o que não é, ok? Então veja que eu tenho alguns criados aqui já, e o padrão seria esse cara aqui, ó, todos os sistemas. Então todos os sistemas eu teria 8, tá? 7, eu tenho 3. Todos os servidores 2008, eu também tenho 3. Então aqui a gente vai começar como? Create Device Collection. Aqui eu vou dar um nome, porque eu quero localizar todos os computadores Windows 7 de Toronto, tá? E aqui o meu limite será quem? Todos Windows 7, tá? Então aqui eu vou dar um next, tá? E aqui eu vou adicionar uma regra, tá? Que seria uma regra de consulta, tá? Então dentro da minha regra de consulta, eu vou dar um nome a essa regra de consulta. Então o que é? Clientes Windows 7 de Toronto. É isso que eu quero. E eu quero procurar o quê? Por sistema, recursos de sistema. Então eu vou editar esse cara aqui, tá? Eu editando esse cara, eu tenho que trabalhar com critérios, tá? Deixa ele carregar. Então eu venho para cá e vou trabalhar com critérios. Vou criar um novo critérios. E eu vou trabalhar mais tranquilo, que vai ser um valor simples, tá? E aqui eu vou selecionar o que? Aqui eu quero trabalhar com sistema de recurso. Então eu venho aqui, sistema de recurso, não quero trabalhar com alias, e eu quero trabalhar com um atributo. O que é o meu atributo? É o nome ou desse cara. Vou dar um OK, tá? E aqui o valor, tá? Eu quero que ele me traga dos clientes de Toronto. Então, como que eu descobri esse cara aqui, clientes de Toronto? Porque eu criei já, na minha administração, uma pesquisa sobre Toronto, que seriam descoberta de sistemas. Lembram ali atrás? Vamos lá. OK, 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 OK aqui. E eu quero usar a parte incremental. Então eu quero que, de tempo em tempo, né, ele incrementa novos clientes que forem adicionados no de Toronto dentro dessa nossa pesquisa. E aqui eu vou dar uma sumarizada, porque eu já quero que rode essa pesquisa. Ok? Olha lá, rodou com sucesso, tá? Veja que agora aqui eu tenho um novo Device Collections e aqui do ladinho, ó, ele está sendo feito em pesquisa. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês a coleção de usuário também. Então eu vou vir aqui, criar uma coleção. Tá? Qual que é a nossa coleção? É usuários de Toronto. E aqui, aonde que eu quero pesquisar? Aqui eu quero pesquisar onde? Em todos os usuários. Por quê? Aqui eu vou separar o que é de Toronto e o que não é de Toronto. Então vamos lá, OK. Eu vou dar um next, por quê? Porque eu vou trabalhar com uma regra. Mas a regra que eu vou trabalhar aqui para mostrar para vocês é a regra de inclusão e regra de exclusão. Então vamos para a regra de inclusão. Aqui eu quero que inclui todos os meus usuários, tá? E aqui eu vou trabalhar com uma regra de exclusão, por quê? Porque eu já tenho outros dois Device Collection Users ali, que foram criados por mim, que eu localizei contas administrativas e contas de Nova York. Mas eu não quero, isso já foi localizado. Então, para mim, não interessa mais. Certo? Então, é isso que eu vou excluir, tá? Da nossa brincadeira. E também eu vou trabalhar com a parte incremental. Ok? Então, vamos lá, dar um next e sumarizar o que nós
queremos aqui. Então aqui embaixo, ó, veja que ele também está fazendo a localização, tá? Então, galera, aqui em Device Collections, que eu já localizei o cliente aqui de computador, tá? Que ele vai trazer para mim, Tor cliente. E aqui em User Collection, vamos ver se ele já terminou ali. Então, ele já localizou aqui em Toronto, eu tenho 20 usuários, ok? Então, pessoal, essa é a parte a parte inicial, né? As configurações e tratamentos iniciais do Configuration Manager, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa parte e o Flávio Honda vai dar sequência na descoberta de cliente, tá? Pessoal, eu acho que o nosso tempo vai passar um pouquinho aí devido aos problemas que nós tivemos, ok? Quem puder ficar aí, por gentileza, tá? Quem não puder, nosso evento está sendo gravado, tá? Flávio, você já tem o controle, ok? Bom, vamos lá. Só expandir aqui. Beleza. Bom, pessoal, o que o Guiroto fez aqui, tá escutando bem aí, pessoal? Sim, tranquilo? Beleza. O que o Guiroto fez aqui, basicamente, foi organizar a nossa estrutura, né? Ele criou as boundaries, né? Criou a parte de descoberta da rede, né? Como ele vai encontrar o cliente, né? Seja ele método Active Directory, via System, via Forest. Criou as collections, né? Deixa eu clicar aqui. Que nos ajudam a organizar a nossa estrutura, né? Ou seja, por exemplo, nas estruturas grandes, organizações cria-se em collections de Windows 7, Windows 7 2008, exatamente como o Guiroto criou aqui. Né? Por quê? O que a collection ajuda a gente? Né? Por exemplo, eu vou fazer uma implantação de software, né? Vou instalar lá o Adobe, né? Vamos supor o Adobe Reader. Né? Eu não vou instalar o Adobe Reader num servidor Windows 7 2008, eu quero instalar somente o Windows 7. Então, por isso, eu tenho que limitar isso numa collection, numa coleção. Né? Então, eu vou lá implantar o software, o Guilherme vai mostrar isso um pouco mais à frente, e eu vou limitar isso, por exemplo, para os meus clientes do Windows 7. Então, é super interessante, né, que nós tenhamos uma nossa organização bem estruturada, né, para uma melhor administração. Então, basicamente, ele está aqui, descobrir os clientes, né, ele descobriu os clientes, por exemplo, ele descobriu esse cara aqui, só que vocês podem perceber que o cliente não está instalado, ou seja, eu não consigo fazer nada nele. Eu não consigo instalar um software, não consigo gerar um inventário de hardware, de software, nada disso. Eu simplesmente consigo visualizar ele aqui, mas não consigo tomar nenhuma ação. Por exemplo, se eu clico no botão direito, em Start, eu tenho a opção aqui, ó, Source Explorer. Né? O que esse cara vem me trazer? Vem me trazer, por exemplo, informações de hardware. O que esse cara tem de hardware? Nada, justamente porque eu não tenho cliente instalado nele. É o que nós vamos fazer agora. Né? Bom, para a instalação do cliente, nós temos algumas formas de fazer. Né? Aí fica a gosto do freguês. Né? Cada caso é um caso que nós trabalhamos. Temos a forma via GPO, temos a forma via atualização de software, tem a forma via logon script. Aí vocês devem estar se perguntando, tá ok, Flávio, mas qual que eu faço, cara? Você está falando um monte de opção. Como eu disse, acabou-se do freguês. No caso, eu peguei um cliente que ele não utilizou nenhuma dessas formas. Ele utilizou uma ferramenta de terceiro dele, né, que eu disponibilizei o cliente, né, o sistema citado ponto executável, né, vou até mostrar esse cara aqui também, né, e ele instalou via uma ferramenta de terceiro. Então fica a gosto do freguês mesmo. Deixa eu ver onde está instalado aqui. Programs Files. Tá ruim o som aí, pessoal? Alô? Estão conseguindo escutar? Ô Thiago, tô conseguindo ouvir sim. Tranquilo, Honda. O pessoal tá reclamando que o som tá ruim, que tá oscilando?
Então, pessoal, aqui dentro dessa pasta aqui, o Program Files, Microsoft Configuration Manager cliente, nós temos aqui o nosso cliente aqui, o ccmctag.exe. Esse cara aqui, se eu executar ele no desktop, ele vai também instalar o cliente. Essa é a forma manual de ser feito. No nosso caso aqui, nós vamos instalar via push, tá, pessoal? Então, caso eu queira instalar manual, tem um caso lá que eu não consigo instalar push. O push nós temos alguns pré-requisitos, por exemplo, o admin share tem que estar habilitado, firewall também, tem que estar habilitado algumas portas, né? E em alguns casos nós não conseguimos instalar via push, né? Que é a forma via... Conseguimos? Opa! Tá, beleza. Então, vamos instalar via push aqui. Então, vamos aqui em Administration, né? Configuration. Tá um pouquinho lento aqui na conexão, tá, pessoal? Sites. Não dá pra conseguir usar. E aqui, dentro dos sites, aqui, bem escondido aqui, eu tenho Settings. Né? Em Settings, eu tenho aqui as opções. Eu tenho as opções aqui de instalação via Client Push. O Client Push, pessoal, ele é uma forma assim, automatizada de ser feito, tá? Tá vendo? Ele está desabilitado. Então, se eu habilitar esse cara aqui, automaticamente, quando eu fizer um discover da minha rede, como o Miroto já fez, ele já vai tentar instalar o cliente, o agente do SSL. Então, aqui eu selecionei que está habilitado. Se eu quero instalar em servidores, workstation, né? E se eu quero também, por exemplo, instalar no Domain Controllers. Eu também quero instalar em Domain Controllers. Normalmente a gente habilita também essa opção, tá, pessoal? Qual que é a conta que vai estar sendo executada? Esse cara. Já tem uma conta já criada aqui. Esse cara aqui está associado no Active Directory. Então, ou seja, existe uma conta chamada lá Client Install. Tá? E as propriedades de instalação. Né? Por exemplo, ele está pegando aqui o site. Né? SMS Site Code. O nome do site é Site 01. Beleza? Não. Então, eu habilitei aqui a forma via Client Push. Ô Flávio Rona, só te interrompendo, você tá me ouvindo? Sim, tranquilo? Essa questão do push installation automático tem que tomar cuidado, porque a partir do momento que você habilita a descoberta automática, que a gente viu lá o Thiago falando que ele faz a descoberta do sistema automática, ele instala o cliente para todos os computadores. Dependendo do cliente, do porte do cliente se ele estiver atuando, ele, a partir do momento que você habilita essa opção, ele vai disparar cliente para todas as estações. Dependendo se tiver vários filiais, vai gargalhar os seus links se tiver. Perfeito, com certeza. No caso, pessoal, quando a gente tem, por exemplo, filiais, que o Guilherme citou, normalmente a gente utiliza um Distribution Point, né, o famoso DP. Esse cara, o Distribution Point, é o cara que distribui realmente o pacote. Então, por exemplo, se eu fizer o push aqui na rede, eu tiver as filiais aqui atribuídas aqui nos sites, aqui, ele vai automaticamente disparar esse cara. Ele pode sobrecarregar, tem uma largura de banda alta na nossa rede, na nossa filial. Esse cara a gente pode estar distribuindo via push, via Distribution Point. Tá? Quer acrescentar mais alguma coisa aí, Guilherme? Virou, fica à vontade, tá, pessoal? Então pode prosseguir. Tranquilo. Então, beleza. Nesse caso aqui, pessoal, eu estou habilitando o push, porque nós temos uma estrutura local, tá? E não temos nenhum grande problema de estar habilitando esse cara e estar instalando automático. Mas aí, como eu disse, nós temos que estar visualizando qual é a forma que o cliente quer que instale e qual que é a melhor forma adequada, né? Nesse caso aqui, o push está atendendo a nossa requisição. Mas a gente tem que trabalhar cada caso é um caso. Né? Então, beleza, eu habilitei o cliente push. Vamos aqui no site, em compliance. Por exemplo, nesse cara aqui, qual que é a máquina que está ligado lá, Giroto? Giroto? Deixa eu minimizar aqui. Tá. Só estou localizando o cliente que a gente vai estar instalando, tá, pessoal? Tranquilo.
em Device Collection. A gente verifica onde que ele está. Isso, você me liga. Tem que fazer um fabricado. Tá pronto. Eu acho que esse cara aqui. Esse tem o caminho mais fácil. Então, pessoal, botão direito em cima desse cara aqui, por exemplo, está o client. Tem o caminho mais fácil. Tá? Eu já pedi para ele instalar automaticamente, mas eu vou forçar a instalação dele, tá? Então aqui essa tela aqui é bem tranquila, bem Next Experience. Opção de instalação, se eu quero atribuir, se o cliente já tiver instalado, quiser instalar novamente. A qual site eu vou estar atribuindo o cliente? No caso, o site 01, que é o site de Nova York, já está criado. Isso, tá, isso eu me ligo. Sumário, tá? E finalizando aqui a instalação do nosso cliente. Tá? Ele demora um pouquinho, tá, pessoal? Para instalar. Eu vou deixar o Guilherme prosseguir no webcast, para não demorar muito, né? Depois a gente volta aqui para verificar como é que está a instalação do cliente, tá? Ele cria uma pasta de logs também lá no cliente que a gente pode estar acompanhando, tá? E depois a gente pode estar prosseguindo. Se quiser prosseguir, Guilherme, para não demorar muito, tá? Acho que é um tempo curto. Mas basicamente é isso, tá, pessoal? Ele já pediu já para instalar, ele demora um pouquinho, porque ele faz, o cliente vai contactar aí, no caso o Manage Point, que é o nosso servidor de SCCM, e vai estar baixando aquela pasta que eu mostrei para vocês, tá? Todos os atributos lá, todos os softwares, Silverlight, T1, os pré-requisitos que ele precisa instalar. Então ele vai baixar aquele cara com torno de 100 MB, 100 MB, para a estação, no caso, para o desktop, e vai começar a fazer a instalação lá. Isso de forma silenciosa, tá? O usuário não consegue visualizar nada. Pessoal, boa noite, estão todos me ouvindo? Bom, eu tive um problema na apresentação lá, que eu tive um problema técnico, meu microfone não estava sendo liberado, mas meu nome é Guilherme Maia, sou especialista de infraestrutura, trabalho numa empresa parceira Gold Microsoft, e vou passar para vocês um pouco do como que a gente faz a instalação automatizada de software através do SCCM. A gente viu como base, o Thiago passou um pouco das configurações iniciais, o Flávio passou um pouco da como instalar o cliente, que ele é imprescindível para a gente instalar os nossos softwares que a gente quer automatizar. E vou falar um pouco para vocês qual que é a utilidade, a vantagem da gente utilizar, que é o software distribution. O que é o software distribution? O que a gente consegue fazer no Configuration Me? A gente consegue automatizar o processo de instalação dos aplicativos, a gente elimina a necessidade de compartilhamentos, CDs, porque todo mundo tem costume, toda empresa quer instalar um aplicativo, compartilha uma pasta, coloca um CDzinho. Dessa forma a gente tem que controlar os clientes, o que eles estão instalando, se ele está instalando da forma correta. Dessa forma a gente tem um gerenciamento e a gente fornece também ao usuário instalar o software sem exigir de administrativo. A gente mesmo vai fazer o deploy dos aplicativos e eles mesmos não vai ter permissão e vai conseguir instalar todos eles. E vou mostrar aqui no meu laboratório. Vocês estão conseguindo ver no meu laboratório aqui? Sim. Não, beleza. Eu estou aqui aí eu tenho que estrutura básica, igual que o Thiago falou, eu tenho que meu DC, meu servidor do System Center e uma máquina client. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, eu venho aqui no meu servidor do SCM, eu tenho que habilitar o Software Distribution. Eu venho aqui em administração, site configuração, está até aberto aqui já, e aqui eu tenho o meu site, meu primary site, que é o meu site primário. Eu venho aqui em configure site componentes, e eu tenho aqui essa opção aqui, Software Distribution. Eu venho aqui em Network Account, e aqui eu vou especificar uma conta para mim, uma conta de network para mim consiga fazer os deploys das minhas aplicações. Existem alguns requisitos que a gente tem que ter para fazer o deploy das aplicações, são o seguinte:
Essa conta que a gente especifica aqui, ela tem que ter direitos administrativos nas suas estações para fazer deployment. Você pode utilizar uma GPO através do grupo restrito, para você especificar, e aqui eu vou especificar uma conta, minha conta de serviço que eu tenho aqui para configurarmos. Vou entrar com as minhas credenciais. E que eu sempre utilizo esse caminho aqui para fazer o teste se tenho permissões para acessar esse caminho. Vou colocar aqui esse meu caminho source. Ok. Deixa eu só especificar outra conta aqui. Meu limite atingiu. Só um minuto. Vou utilizar aqui essa conta mesmo no meu controlador, a conta de administrador do meu controlador de domínio, só para a gente fazer o teste mesmo. Especifiquei minha conta. A partir desse momento, eu já tenho minha conta de Network Access Account configurada. E o Flávio começou a mostrar a questão de as configurações do cliente. Eu só vou adiantar que a gente tem, a partir do momento que a gente fez a descoberta, fez a instalação do cliente, eu tenho que configurar algumas opções do meu cliente. O Flávio vai mostrar mais para frente. Deixa eu instalando lá. Eu venho aqui em cliente 7. Aqui são as configurações que eu tenho no meu cliente. A partir do momento que eu instalei, todas eu tenho que posso ter diversas regras customizadas, eu posso aplicar entre collections, igual o Thiago mostrou. Eu vou entrar aqui nas propriedades dessas minhas configurações default. Eu venho aqui em soft deployment. E aqui eu tenho um schedule de quanto em quanto tempo ele vai fazer a verificação dos meus, qual é o software que eu tenho para distribuir. Eu venho aqui em schedule, venho aqui customizada, vou definir um tempo menor para ele. Eu posso ficar aqui em minutos, horas e até mesmo dias. Vou colocar aqui em minutos. Vou colocar em 15 minutos, ele vai fazer a verificação dos meus softwares que eu tenho, que eu vou fazer o deployment deles. Eu vou aqui confirmar, ok. Já fiz as minhas configurações necessárias para fazer o deployment software. Eu só vou abrir aqui eu tenho meus repositórios. Eu vou aqui no meu volume, eu tenho a pasta source e aqui apps. O que é melhor para trabalhar? Toda aplicação que a gente for publicar, a gente trabalhar em pastinhas. Para que serve a pastinha? Senão a gente vai ter problema quando a gente estiver fazendo o deploy, a gente vai ver se ela estiver desorganizada ou fora da pasta, a gente vai ter problema. Vamos coletar outras aplicações e eu tenho que ir diversas pastinhas de cada aplicativo meu. Agora vamos lá no meu Saltline, que é responsável pelo deploy das minhas aplicações. Eu tenho que o Application Manager e aqui Applications. Só vou falar um pouquinho nos formatos que a gente tem de criar a aplicação, até abrir aqui para você ver melhor. Eu tenho que diversos tipos que eu posso fazer a deploy do Configuration Manager. Eu tenho o formato MSI. O que é o formato MSI? É o formato Windows Installer. Ele é um formato que a gente não necessita colocar Next ou mesmo avançar. Ele é um formato já automatizado. Posso especificar aqui um aplicativo APV, que é um sequenciador de virtualização. Eu posso especificar um arquivo do Windows Phone, até mesmo aqui do iOS, do meu dispositivo também. O Configuration Manager consegue fazer deploy de dispositivos móveis. Eu posso aqui do meus arquivos Mac, Android, eu posso fazer diversos e até mesmo de Mac. Bom, eu vou fazer o padrão, que é o meu formato MSI. Que eu não preciso fazer nenhuma configuração específica, que tem que ser o formato UNC. Vou especificar aqui o meu caminho. Source, apps. Eu vou fazer o deployment aqui do meu 7-zip, que é um compactador. Tá vendo? A partir do momento que eu criei minhas pastinhas, eu aqui já tá vendo que eu tenho só um arquivo. Se eu tivesse diversos arquivos, dá problema no momento que eu vou ler a minha aplicação. Eu vou avançar e aqui vai pedir para me verificar, vai ser verificado o meu MSI. Olha, aqui dentro da minha pastinha eu só tenho aquele arquivo. Se eu tivesse diversos, eu poderia ter conflito aqui. O que você vai colocar só nas pastinhas o que realmente for necessário daquela aplicação, um arquivo de configuração. O MSI é bem simples o processo de publicação dele. Tá vendo? Eu só escolher o caminho dele, avancei,
e ele já fez a leitura para mim automática, já importa para mim vários dados que a hora que a gente for criar um método manual, que é um exe, por exemplo, a gente tem que preencher diversos campos. Eu vou aqui avançar, aqui vai pedir as minhas informações, qual que é o fabricante, eu vou colocar aqui 7-zip, qual que é a versão do software, coloco 9, aqui eu posso especificar também a aplicação, que por exemplo, se eu não me engano achei em inglês, que posso especificar diversas configurações. Tá vendo que por padrão o MSI ele já lê o formato esse/Q é um formato já silencioso que ele vai instalar a minha aplicação. Quando a partir do momento que eu importo um MSI igual eu falei, ele já vai ler para mim todos os binários que eu vou precisar dela, as especificações dela. Eu vou aqui avançar novamente, ele vai já publicar ela para mim. Ok, fiz a publicação dessa minha aplicação. Vou fazer a publicação de uma aplicação exe, que é um formato manual. Eu vou aqui criar minha aplicação. Vou especificar aqui, eu tenho aqueles formatos disponíveis. Eu vou especificar um manual. E aqui eu vou definir o nome dela. Notepad, ok. Quem é o fabricante, especifico minhas informações. A versão, deixa eu só colocar a versão aqui. 6.45, vou colocar aqui a versão 6.45, ok. Vou avançar. Não vou entrar em detalhes aqui, que é o application catálogo, é uma forma do próprio usuário fazer deploy das aplicações numa interface web, bem interessante essa opção. Eu venho que você lembra que a gente publicou o MSI, ele automaticamente já fez tudo para mim o processo automático. Aqui, como é um processo manual, eu tenho que especificar os meus dados. Eu venho aqui adicionar. E aqui eu vou especificar um tipo de deployment manual. Ok. Vou digitar o nome dele. Notepad. Eu gosto sempre de especificar aqui, script installer. É um formato que eu tenho que especificar alguns manual. Aqui eu vou colocar o meu content, que é meu conteúdo. Aqui, Notepad, ok. E aqui eu vou colocar qual que é o caminho do meu exe para me chamar ele. Vou só copiar o nome dele aqui. Ok. .exe, que é o que está dentro da minha pastinha. E vou usar aqui o /s. O que é o /s? É o /silent. Ele não vai pedir para mim que ele next, ele vai fazer tudo automatizado. E aqui, por padrão, a partir do momento que eu publico uma aplicação, a gente vai ver o que eu estiver publicando, o próprio usuário consegue desinstalar a aplicação. Eu vou aqui chamar o uninstall. Cada aplicação tem a sua particularidade. Install.exe. E aqui eu vou definir o caminho. Esse caminho é o caminho que vai fazer o install. Você tem que saber o caminho que sua aplicação instala. Aqui, ó. Program Files. Não é do meu servidor. A gente tem que pensar que é o da nossa Program Files, que é a nossa estação, o local padrão que ele instala. Vou avançar. E aqui eu tenho uma cláusula. O que é essa cláusula? Para ele fazer detecção se essa aplicação já está instalada ou não. Eu tenho que inserir isso manual. Eu vou aqui especificar eu posso especificar através de um registro, um arquivo installer, vou colocar um tipo de arquivo. Vou especificar também o caminho dela. Como eu falei, eu tenho que saber para onde essa aplicação instala. Eu vou colocar aqui Notepad. E vou colocar eu já sei um arquivo que tem nela para detectar, né? .exe. Confirmo. E vou avançar. Eu gosto sempre de marcar essa opção aqui, o tipo de instalação, a experiência do usuário. Eu vou colocar para todo o sistema. E vou especificar essa opção aqui, ó. Tanto para usuários logados e não logados. E o tipo de visibilidade. Vou colocar Widen, ele não vai aparecer
nem vai fazer o deployment, nem vai aparecer para o usuário que está sendo instalada a aplicação, vai ser totalmente transparente. Que uns requerimentos, não vou entrar em detalhe, mas que eu consigo, por exemplo, especificar uma condição que de device, quantos GB tem que ter de memórias, qual que é a quantidade de espaço que tem que ter, eu posso já criar esses requerimentos de cada aplicação. E tem aqui também dependência. O que é dependência? Vamos supor que eu estou instalando uma aplicação, ela é dependente do .NET Framework 4. Eu posso vir cá, através dessa aplicação que eu tenho publicado, selecionar que ela tem um .NET Framework 4. Aí ele só instala, ele vai instalar juntamente com essa dependência dele. E vou publicar a minha... E vou aqui, volto para essa tela. Agora é o 7-zip e o Notepad. Eu vou só corrigir uma coisa que o Flávio falou, que o client ele não é armazenado aqui no Distribution Point. O que é o Distribution Point? É o nosso ponto central de conteúdo. Vamos supor que a gente tem várias filiais, a gente precisa distribuir vários softwares operacionais, ele vai ficar armazenado todos esses binários das minhas aplicações para que ele não utilize o link da internet. O client do Configuration Manager não é armazenado através do Distribution Point. Ele é através eu utilizo através do software update que ele utiliza ele para fazer o deployment. Toda aplicação, toda sistema operacional, tá certo, a gente vai ver no outro webcast, eu tenho que distribuir ela. A partir do momento que eu fiz o deployment dela, eu tenho que publicar ela. Eu venho aqui, seleciono essas duas, eu consigo selecionar mais de uma e vou fazer a distribuição desse ponto. Aqui vai aparecer para mim todos os distribution points que eu tenho disponível. Em que EDD, se eu tiver um grupo distribution point, eu posso adicionar ou um distribution point. Aqui, eu tenho só um distribution point. Se eu tivesse que diversas localidades aparecer todos os distribution points, eu escolher para quais pontos estaria disponível essas aplicações. Eu venho aqui para ser armazenado nesse distribution point, ok. E vou avançar, ok. Eu sempre gosto de utilizar, verificar como está sendo o estado, que a partir do momento que você distribuiu no Distribution Point, ele vai verificar se aquele arquivo é válido, se ele foi feita a verificação com sucesso. Eu vou aqui em Monitoring. Eu tenho que ir o Distribution Status, tenho que ir Content Status. E aqui eu tenho todas as minhas aplicações, tudo desde o meu boot, meu client, tudo o compliance dele, se foi sempre está em progresso. Eu vou pegar aqui mais, ele já foi publicado já com sucesso, e vou pegar aqui também minha outra aplicação que eu tinha feito, o 7-zip, deixa eu só achar ela aqui, também 100% do compliance dela. Aqui eu tenho que o quantidade do tamanho dela, se tiver ele vai colocar se é desconhecida, se ela está em progresso, tudo aqui eu consigo ver nesse meu Distribution Point, que é o meu ponto central de distribuição. A partir desse momento, eu já posso iniciar o deployment. Primeiramente, vou fazer aqui do meu 7-zip. Venho aqui, deployment. O deployment, não consigo selecionar múltiplas e fazer o deployment. Isso é um pouco chato, quando você tem muita coisa para fazer o deployment. Eu seleciono aqui, lado direito, vou em deploy. E aqui eu vou especificar minha collect. Lembro, o Thiago mostrou para a gente, criou umas collects lá de usuários, de device. Eu posso fazer tanto para o usuário como device. Eu vou aqui fazer para o device. E aqui eu tenho aqui meus devices. Vou fazer aqui do meu Windows 7. Vou especificar ele. E vou avançar. Por padrão, eu já leio que esse ponto já está distribuído no meu Distribution Point. Vou avançar. Eu tenho dois tipos de instalação. Que é tipo, avalio disponível. O que é disponível? Ela vai aparecer a partir do meu cliente lá do Configuration Manager. Vai aparecer que o usuário pode instalar ela. Ele não vai instalar ela automaticamente. E eu tenho um required, que é obrigatório. Ele obriga o usuário a instalar ela. Eu vou colocar aqui disponível só para a gente ver como que é essa interação que a gente faz. E eu tenho um schedule. Eu posso definir o horário para, a partir de tal momento, ele vai instalar essa aplicação. Depois do fim do expediente do usuário, eu posso especificar aqui quando vai começar. Eu tenho que ir à experiência do usuário. Por padrão, vem nossa opção, que as notificações vão aparecer só no próximo restart, reinicialização do reboot. Eu venho aqui, vai aparecer no meu Software Center, que é o cliente do Configuration Manager.
aqui todas as notificações. Vou avançar. Eu gosto de marcar essa opção que ele vai dar uma porcentagem de até 10%, ele vai ignorar os erros. Eu vou avançar. Vou confirmar. Ele aqui eu consigo ver minhas informações que ele foi feito deployment. Aqui. Vou voltar lá para minha máquina cliente. Ok. O Flávio vai mostrar para você o processo de instalação na máquina dele, que por padrão ele já instala para mim que a partir do momento que eu fiz o push installation ou por GPO, qualquer forma ele vai instalar aqui para mim o System Center Configuration Manager e tem aqui o Software Center. Aqui que a gente vai abrir a minha aplicação. Só que primeiramente, você viu que eu defini uns 15 minutos, que em 15 minutos vai fazer verificação para mim do meu software. Eu vou aqui em Configuration Manager, aqui no painel de controle, e eu vou forçar para que essa aplicação apareça para mim. E eu venho aqui em Actions, e eu tenho aqui algumas são, vamos dizer assim, schedule de cada serviço que a gente tem lá no Configuration Manager, de aplicação, de inventário, software inventário. Eu venho aqui em Manage Policy, vou especificar essa. Fazer verificação dela já instantânea. Ok. Fechei, vou esperar um pouquinho que abrir o meu System Center Configuration Manager, o Software Center. Só um minuto enquanto abre. Olha aqui. Já apareceu para mim que está disponível essa aplicação 7-Zip. Como eu marquei lá que está disponível, não requeria o usuário instalar, eu seleciono aqui e vou fazer o deploy dessa aplicação. Primeiro ele vai baixar ela na máquina. Não sei se o Flávio vai mostrar para vocês, mas aqui eu tenho, quando eu instalo o cliente, eu tenho uma pastinha chamada que eu posso definir o local que eu quiser, ela é cache. Essa pastinha cache vai armazenar toda a aplicação ou toda a distribuição que eu vou fazer. Ele armazena, primeiramente ele baixa ela para depois instalar ela em sua máquina. Baixa local para depois instalar. Foi instalado com sucesso. Eu posso vir aqui e verificar que ela foi feita com sucesso, a instalação dessa aplicação minha que eu coloquei. Todas as informações, eu consigo ver que ela foi feita isso sem nenhuma interação do usuário, ou sem nenhum usuário ficar te estressando, pedindo para você instalar as aplicações, faço isso totalmente remoto. Vou voltar lá no meu ambiente. Vou fazer agora o deploy do Notepad. Vou fazer o deploy. Vou escolher aqui minha Collection, a mesma Windows 7. Okay. Aqui eu vou colocar como requerido. Ele vai fazer essa instalação já automática. Não é o top esse webcache, mas é possível quando a gente através eu posso habilitar o Wake On-LAN. O que é o Wake On-LAN? Isso é um componente que tem nas placa mãe, que eu consigo fazer o deployment. O seguinte, a máquina está desligada no final de semana, ele vai ligar essa máquina e fazer o deploy. Eu consigo fazer isso com Configuration Manager também. Essa parte, sim, principalmente é interessante sinais de migração, que ele vai fazer ligar a máquina desligada, ele vai ligar a máquina, fazer o deploy e depois desligar novamente. Eu poderia fazer isso também. Eu vou avançar. Aqui eu vou definir um horário. Minha aplicação, eu vou colocar assim que possível. A aplicação vai ser publicada. Vou colocar aqui, toda notificação já vem por padrão. Tipo de alerta, vou colocar até 10%. E vou confirmar. Ok. Vou meu cliente. Vou forçar ele que apareça para mim mais a Booking Art. Mando verificar agora. Ok. Vamos só esperar. Esperar um pouquinho aqui.
Só um momento enquanto ele faz algo. Ok. Pessoal, só um momento enquanto abre aqui. Olha lá, a gente nem viu, ele já está instalando automaticamente. Se eu aqui no meu gerenciador tarefas, eu consigo ver que ele está em execução. Se fosse o MSI, tá lá, chama MSI exec, que é um processo que ele utiliza. Ele já está aqui executando já, olha lá. Como eu vi aqui no start, eu vou instalar. Se eu clicar, está aqui, ó. A imagem foi instalada com sucesso. Vocês viram que um processo de implantação do MSI é bem transparente, é sim, bem fácil, só que nem todas as aplicações estão disponíveis em MSI, a maioria você consegue em formato MSI, e tem muitas aplicações que você não consegue, você tem que fazer o processo manual. Você viu que a gente criou aqui o Notepad, a gente teve que especificar vários campos, eu tive que especificar todas as informações. Se eu pegar aqui o MSI, ele já busca tudo automático já, se eu não preciso ter variável, e cada aplicação tem suas particularidades, como aquelas, por exemplo, quando você marca lá aquelas opções de default, ou tem aquela customizada, às vezes você quer marcar um plugin, um componente, você tem que entrar no site do fabricante e descobrir isso. Vou deixar aqui para vocês uma dica, que é um site que ele tem mais de 100 mil aplicações, te dá orientações de diversos fabricantes, como você fazer o deployment dela, é silencioso. Eu vou só abrir aqui para vocês. É o itnish.com. Todo mundo conseguiu ouvir aqui? Tranquilo. Beleza. Eu vou aqui fazer a bolsa, por exemplo, como eu faço o deploy do Adobe Reader. Vou abrir aqui o Adobe Reader. Ele mostra aqui para mim todos os campos que eu preciso para fazer a instalação silenciosa dela. Aqui está o nome do caminho. Eu posso utilizar isso aqui lá naqueles comandos me saber. Cada aplicação tem sua particularidade. Esse site é bem interessante, tem uma base de conhecimento bem grande, tem muitas aplicações. Você pode procurar assim, as principais aplicações do mercado, você vai achar. Depende, igual, por exemplo, às vezes você quer fazer o deploy do seu RP da empresa internet, você vai ter que procurar as documentações do quem forneceu essa aplicação para você, mas a gente consegue achar muita coisa aqui. Vou só passar uma dica também de um aplicativo bem legal, que chama esse App Deploy Repackage. Ele é um aplicativo da Dell Case. Dell Case, para quem não conhece, são soluções de gerenciamento, você consegue gerenciar bastante coisa, até mesmo entender com o System Center. O que esse cara faz? Ele faz a conversão para a gente dos arquivos nossos exe para MSI, para a gente não precisar especificar aquele mesmo campo, a gente consegue inserir registros, todo aquele processo que eu fiz manual, eu consigo, com esse cara aí, app deploy, fazer essa conversão. É um aplicativo bem legal, gratuito, você pode baixar e testar ele no seu ambiente, muito legal mesmo. Eu vou aqui, pessoal, finalizar, porque a gente já está com um horário já bem estendido, tivemos alguns problemas com os outros palestrantes, questão técnica, acabou que demorou, mas quem não pôde acompanhar a gente até no final, vai estar disponível nos nossos blogs para você download, e vou falar no próximo webcast sobre o deploy de sistemas operacionais e migração, tanto de XP para o Windows 7 e o Windows 8. Quem puder acompanhar a gente nos próximos, pode ir lá que a gente vai publicar depois no blog qual vai ser o dia, a data exata desse próximo webcast. Pessoal, se vocês quiserem finalizarem, a minha parte aqui está ok. Pessoal, qualquer dúvida, vocês podem chamar a gente. Por enquanto eu não percebi que ninguém chamou, mas pode chamar aqui enquanto a gente finaliza. E eu vou deixar o pessoal agora finalizar. Estão escutando aí? Sim. Beleza. Ô, Guilherme, tem como você compartilhar sua tela aí, por favor?
Só para finalizar a parte lá do inventário, que ver se ele instalou o cliente. Pessoal, aproveitando ali, como o Guilherme mostrou no painel de controle, né, tem um agente, quando o agente é instalado, ele instala o Configuration Manager. Nesse cara aí, como vocês puderam ver, ele pode tomar várias ações, né, por exemplo, forçar a parte de aplicações, né, para ele estar disponível. Ali também tem a opção para você forçar o inventário de hardware, tá? E muitas coisas também que as pessoas confundem, né, tem dois tipos, né, inventário de hardware e software. Só que, por exemplo, se eu quiser saber os aplicativos que estão instalados na máquina, não é um inventário de software para isso, tá? É bem confuso isso, mas é assim que funciona. Na verdade, é um inventário de hardware que eu vou verificar onde os programas que estão instalados no meu computador. Eu não sei se vai dar tempo de mostrar isso. Guilherme, consegue compartilhar aí? Não sei se ele instalou a gente, cara. Opa! Vamos lá. Honda, eu estou acompanhando aqui e a parte do cliente ele não conseguiu finalizar ainda. Tá, ô Guilherme, você tem um cliente que está instalado aí, cara, que a gente pode só demonstrar? A parte ali também do que o Guilherme mostrou das políticas é bem interessante também. Lá onde nós habilitamos a parte de inventário de hardware e software, a administração client settings, né? Por default já é habilitado, tá? Já é habilitado o inventário de hardware e de software, ok? Só que ele tem que ter o agente instalado. Flávio, você está no controle, tá? Show, cara. Não chegou a terminar a instalação da gente, né? Eu acho que não. Tá. Só vou... Não, ainda não. Ele está em instalação ainda. Nós podemos ver aqui no log, né? Ele cria uma pasta, pessoal, dentro de Windows, CCM Setup. Ali eu virou mais um pouquinho pra cima. Um pouquinho pra cima, virou. Esse cara aí. Ele cria essa pasta aí, tá, pessoal? E ele baixa o conteúdo pra ir e a gente pode acompanhar a instalação por esse cara aí, o CCM Setup.log. Tá? No final ele tem que retornar retorno zero. Isso quer dizer que ele instalou com sucesso. Ainda não terminou. Não finalizou? Não. Bom, deixa para próxima então. Só mostra então, só abre o System Center, por favor. Parte só, vamos mostrar a parte de habilitar o inventário. Só para não ficar em branco isso. Normalmente ele não demora tanto tempo assim, tá, pessoal? Eu criei um aqui, ó, tá? Tranquilo. O Guilherme lembrou aqui, é bacana, o System Trace, né? O System Trace é uma ferramenta do System Center que já vem instalado, já, quer dizer, ele vem nos tools, né? E a gente consegue habilitar ele. No System Center 2007, SSM 2007, a gente tinha que baixar o toolkit, né? Agora, no 2012, já vem instalado por default, tá na pasta tools, lá se quiser mostrar também, Miro. Para facilitar o System Trace, facilita a leitura dos logs. Pode ficar à vontade aí, Honda. Um controle o quê? Isso. Ah, beleza. Então não ali. Tá, o Guilherme ele criou também aqui uma política, tá? A gente pode criar várias políticas. Vamos utilizar aqui a default, por exemplo. Properties. E aqui a gente consegue habilitar o inventário de hardware e software, tá? Por default já é habilitado. Ele tem um default de 7 dias aqui, ó. Habilitado, verdadeiro, né? E qual é a agenda que ele vai estar utilizando para estar coletando essas informações, tá? O padrão 7 dias a gente pode diminuir esse cara aqui também. Ok? Aqui, por exemplo, em set class, os atributos que eu vou estar conseguindo enxergar do inventário de hardware. Quer dizer, então quando ele tiver o agente instalado, rodar o inventário de hardware, ele vai trazer todas as informações aqui para mim. Ó. Por exemplo, adicionar e remover programas, né, tudo que eu falei para vocês, né, entre outras informações aqui. Ó. Caso não tenha uma informação lá que nós precisamos, a gente pode habilitar aqui também, por exemplo, de driver, tá? Aí fica a critério também. A parte
parte de software que eu falei para vocês, aqui, software inventor. E esse cara aqui, por exemplo, se eu quiser habilitar, quero trazer os programas .NET lá, por exemplo, de mainframe, ó, vamos supor, isso é um exemplo para vocês. Então eu tenho que habilitar esse cara aqui. Tá? Eu particularmente utilizo mais o inventário de hardware para trazer os programas que estão instalados. Então eu coloco, por exemplo, .NET, ele vai fazer um scan lá na rede. Beleza? Ok. Tá? Aqui ele também tem uma agenda aqui, também de 7 dias, que a gente pode estar diminuindo também. Então, por default já vem habilitado, tá, pessoal? Oi? Veja no cliente lá se já habilitou. Tá, pode mexer aí, Guiroto. Isso é Deixa melhor. eu levar você até lá. O cliente é um pouco demorado, pessoal. Ainda não deu certo. Tá, no próxima apresentação. Só mostra só o CCM3, que é só interessante. Consegue abrir, por exemplo, o Guiroto aí dentro mesmo? Abrir o... Pode pegar aí, Ronda. Pode pegar. Pra mim tá um pouco complicado de enxergar aqui. Deixa eu tentar. Boa. Já estamos finalizando, tá, pessoal? Deixa eu só mostrar essa parte que eu acho bem interessante do System 3. Então aqui nós vamos aqui em Programs Files, Microsoft Configuration Manager, e tem uma pastinha chamada Tools. Em Tools a gente tem esse cara aqui, ó, CCM3. Né? A gente pode deixar ele habilitado por default aqui, sim. Isso é por usuário, tá, pessoal? Então se eu habilitei aqui no meu usuário, por exemplo, outro usuário que for logado no servidor não vai conseguir habilitar, visualizar, tem que habilitar para ele também, tá? Ele que eu faço aqui no System Center Logs, esse cara aqui, ó. Então eu já consigo visualizar o CCM3. Por exemplo, esse cara aqui, ó, de toda a instalação que ele faz no cliente. CCM. Olha como ele fica muito mais fácil para visualizar, pessoal, ó. Bem mais tranquilo, né, do que aquele monte de letra perdido, né? Então isso aqui ajuda muito a gente fazer um troubleshooting, verificar, tomar algum tipo de ação. Bom, a gente fica para um outro webcast, pessoal, desculpa aí, realmente tem que verificar o porquê ele está demorando tanto assim, tá? Estou dando até alguns erros aqui, WI, mas a gente não tem tanto tempo assim para fazer já um troubleshooting aqui e verificar. Beleza? Acho que era isso, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação hoje, tá? A parte de... Nós vamos fazer um outro webcast, tá? O outro webcast, nós esperamos que não tenha esses problemas que aconteceu nesse. E o outro webcast vai ser sobre deploy, tá? Vai ser a parte de deploy de sistema operacional. A deploy de aplicação vocês já viram hoje, mas vai ser deploy de sistema operacional, migração de sistema operacional, e nós vamos explorar um pouco mais essa parte de relatórios e também a parte do inventário, tá? Perfeito. Só destacando, pessoal, que eu mostrei para vocês no Resource Explorer, lá vocês conseguem visualizar de cada computador, mas vocês conseguem, se vocês habilitarem a feature lá do Reporting Service Point no System Center Configuration Manager, a gente consegue gerar relatório disso pelo Reporting Service, tá? A gente tem que habilitar também a feature no SQL Server. Então ele gera, por exemplo, tem vários relatórios padrões lá. Por exemplo, eu quero saber quantos computadores eu tenho, quais computadores eu tenho. Ele traz esses relatórios lá para mim. É bem interessante e já é padrão isso do próprio Reporting Service. Também eu tenho que mostrar, seria bem bacana mostrar isso. Pessoal, fiquem de olho lá no nosso grupo WSG, tá? E no Facebook, no LinkedIn, tá? Que nós vamos... toda quinta-feira vai ter uma apresentação, ok? Mas as outras serão um pouco menores aí, não vai ultrapassar tanto o horário que ultrapassou hoje, tá?
Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Foi em relação da Quintas de TI, o Windows Study Group, com a turma dos MTACs, MVPs, Microsoft Trainer e MSPs, Microsoft Student Partners. Bom, pessoal, obrigado e a gente vai finalizar por aqui, ok? Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite a todos. Realmente deu alguns problemas aí, né? Peço desculpa para vocês. Obrigado a todo mundo que ficou aí. Os que não ficaram, depois vão estar disponibilizada a apresentação dos nossos blogs aí. Obrigado, boa noite. Alguma coisa? Não, agradecer o pessoal que ficou com a gente até agora, né? E convidar para os próximos webcasts do Quintas de TI. O próximo evento a gente vai falar um pouquinho sobre MDT 2012 e todos estão convidados. Obrigado a todos e boa noite.